Tá. Bolsonaro, que já estava preso, agora está numa espécie de cativeiro. Porque, sabe como é o cativeiro? Uma coisa é a prisão. Você recebe visita, vai ter lá comida, tudo mais. O cativeiro, tudo fica incomunicável. Quem conversa com a sua família para pedir o resgate é quem te colocou no cativeiro, que é basicamente o que a justiça brasileira vem tentando fazer. Bolsonaro é um preso incomunicável. Não pode receber a visita dos próprios filhos. Esse é o cenário que a gente vive. Um regime que não é aplicado a presos do PCC, do Comando Vermelho, líderes de facções. O que acontece com Bolsonaro não existe nenhum outro exemplo, acho que em toda a história nacional. Só falta, acho que o Estado ir lá e realmente tirar a vida de Bolsonaro com as próprias mãos na decisão. Não, diante das... Só falta realmente a gente chegar no ponto que vai vir a Globo, dar o break news, que após Bolsonaro descumprir cautelares, a justiça proíbe Bolsonaro de respirar. Ah, se ele morrer aí não é culpa. Não, a justiça só proibiu ele de respirar. Ele morreu porque ele quis. Ele podia sobreviver sem respirar. É o que está faltando acontecer. Essas decisões nunca são tomadas, né, sozinho, na maior parte do tempo. Até algumas são sozinhas, mas na maior parte do tempo, Paulo resolve, tá sempre aí, como foi ontem. Paulo resolve, defende manutenção da prisão domiciliar de Bolsonaro, mas opina pela restrição de contatos do ex-presidente. Paulo resolve, afirma que carta divulgada por Flávio teve objetivo político-eleitoral, mas olha que episódio não justifica retorno do ex-presidente ao regime fechado. É absurdo. Aí o Flávio comenta, né? Decisão de Moraes que proíbe visitas a Bolsonaro é vingança, diz Flávio. Sendo pré-candidato à presidência, classificou a medida como ilegal, desproporcional, covarde e cruel. Como vem sendo todas as medidas já há uns bons anos. Aí vamos lá. Manchete do UOL. Dom Pedro III mantém Bolsonaro em domiciliar e proíbe visita com fins eleitorais. Os filhos não podem visitar Bolsonaro, também tem isso. A Yatsuki comenta assim: o sadismo desse homem alcança um requinte sofisticado que poucos conseguem. Patético é o país aceitar que um ministro da Suprema Corte mantenha suas funções com 129 milhões de motivos para ser defenestrado. Patética é a justificativa que provaria a comunicabilidade de Bolsonaro. E a Yatsuki está usando o termo patético porque o ministro resolveu falar sobre isso. Tá ali, ó. Visita do ex-presidente da Argentina, Javier Milei, fica inviabilizada com decisão do ministro. A defesa de Bolsonaro havia pedido autorização para receber o Milei, a gente já fala sobre isso. O ministro também proibiu Bolsonaro de divulgar manifestos político-eleitorais, inclusive por terceiros, independente do meio utilizado. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma restrição como essa. Dom Pedro III classificou como patética a alegação de que restrições temporárias de visitas acarretariam a incomunicabilidade de Bolsonaro. Assim, só porque o cara tá no cativeiro ele tá incomunicável? Não, uma vez ou outra a gente pode ligar, botar no telefone para aterrorizar a família ficar preocupada e pagar o resgate. A Yatsuki complementa, né? Segundo o ministro, Bolsonaro não estaria incomunicável porque convive e conversa diariamente com mulher, filha, enteada, agente de segurança e uma cozinheira. O argumento não passa de um deboche com a inteligência alheia. É um desafio não se deixar contaminar com tudo de ruim que esse cara desperta. Ontem, Cauã Calypso, o dançarino lá do Pará, mandou uma mensagem falando: rapaz, esse maluco aqui é pior do que eu... Assim, ele é o cara lá de baixo encarnado. Eu falei: pá, respeite o cara lá de baixo. Nem na Bíblia eu acho que teve uma figura tão nefasta quanto esse rapaz aí, né? Esse homem sem cabelos. Alexandre de Moraes é a figura mais nefasta que eu acho que já pisou no planeta Terra. Talvez uma das mais, né? Porque teve realmente algumas figuras de peso aí que tomaram medidas absurdas. Mas o que esse cara tá fazendo, com amplo apoio da imprensa, do PT, do Paulo Resolve, assim, ele passou por cima de todos, ele já passou por todos. Acho que não existe um único direito humano que ele não chegou a brincar e flexibilizar quando se trata de Bolsonaro.
Aí tá ali, né? Ele classificou como patética a alegação de que restrições temporárias de visitas acarretariam a incomunicabilidade de Bolsonaro. Ele destacou que o ex-presidente recebeu 185 visitas desde que passou a cumprir pena em casa, em março. O custodiado cumpre desde 27 de março de 26 sua pena privativa de liberdade em casa, convivendo diariamente com sua mulher, filha e enteada. Além disso, tem a presença diária em sua residência de agentes de segurança em virtude de sua condição de ex-presidente da República e de uma cozinheira. Os filhos comentaram sobre o caso. Eu vou deixar do Eduardo para a gente comunicar lá para frente, porque o Eduardo trouxe um papel inútil nos dias de hoje, mas que um dia já teve serventia, que é a lei, a Constituição. Antes de chegar lá, o Jair Renan fala assim: meu pai está preso injustamente e agora proibiram até que os próprios filhos o visitem. 30 dias sem poder ver o meu pai. Meu irmão Flávio, né? 90. Flávio é 90 dias sem ver o Jair, os outros filhos 30. Lula, quando esteve preso, recebia político, artista, sindicalista e ainda foi lançado candidato a presidente dentro da cadeia. Meu pai não pode receber um abraço de um filho dentro da própria casa. É a mesma justiça, mas a régua muda conforme o sobrenome. Pai, estarei sempre com o senhor. Carlos diz: pelo que tive ciência, Alexandre proibiu, em questão de segundos após a PGR, visitas de todos os filhos ao pai. Eu creio, tenho fé e força. Aí Flávio gravou um vídeo para comentar sobre o assunto. Chamado ao Brasil, peço que assista até o final e compartilhe, pois seu pedido não é ordem, Flávio. Vamos ouvir o próximo presidente do Brasil. Ilegal, desproporcional, covarde e cruel. O Bolsonaro foi enterrado vivo, só com a cabeça para fora da terra, e tá tomando chute na cara de Moraes. Hoje foi mais um bico na boca. O medo de que Bolsonaro ou um Bolsonaro volte à presidência do Brasil tirou completamente a sua condição de ser juiz. Usar a força que o Estado lhe conferiu para satisfazer os seus devaneios pessoais não é justiça, é vingança. E não me pergunta vingança de quê, porque eu não vou saber responder. A lei existe para impor limites à tirania, e a base da democracia é que a palavra final seja sempre de quem? Do povo. O Moraes desequilibrou as eleições de 2022 e tenta interferir de novo em 2026. Flávio está falando, né, que a democracia deveria ser o poder do povo. Curiosamente, temos um comentário de um jurista renomado sobre democracia e o poder do povo. E depois o Flávio também está falando sobre interferência nas eleições. Já vai aparecer alguém para falar aqui sem provas: Flávio Bolsonaro acusa de interferência nas eleições. Mas vamos ver o que saiu na imprensa, se é alguma coisa nessa linha que dá para falar que dessa vez não dá para dizer que o Flávio está acusando sem provas. É descarada a bizarra estratégia de roubar da primeira turma do STF causas que deveriam ser apreciadas pela Justiça Especializada, o TSE, nas eleições. Até quando, ministro Fachin? Os direitos políticos do Bolsonaro foram caçados pelos seus inimigos. Gol de mão, confirmado pelo bem da democracia. Mas o Bolsonaro ainda existe. Respira, bebe água, come, sorri, sofre, dorme, acorda do pesadelo. E esse pesadelo vai acabar. Isso não suprime os seus direitos de se comunicar, de ver os filhos ou de escolher o próprio advogado. Mas não tem mal que dure para sempre. Eu espero que mais esse triste capítulo da falsa democracia vigente abra os olhos de quem ainda não entendeu que um tirano não retrocede nos poderes que ele próprio se concedeu. Você já entendeu que o próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do STF? Se você ainda está só na torcida e ainda não entrou em campo para evitar mais 4 Alexandres de Moraes no STF, destruindo a democracia, perseguindo
Já passou da hora de você entrar em campo, né? Chega, gente. Ou a gente se une agora, deixamos as nossas diferenças de lado e entendemos que o outro lado joga sujo, joga fora das 4 linhas, que faz qualquer coisa para se manter no poder, ou vai ser o fim do nosso Brasil. Eu vou fazer minha parte até depois do fim. E você? Vamos, assim, o Flávio tá falando, olha o que tá acontecendo. E chamando a atenção para esse pessoal afrescalhado, os isentões, que estão aí de brincadeira, de eleger o Lula, mais 4 anos de Lula, mais 4 ministros do Supremo, que é o Bessias ser reindicado, mais 3, mais 100, juristas, juízes que vão ser nomeados, né, em tribunais superiores também. Fora as questões econômicas, a perseguição que vai continuar, os presos do 8 de janeiro seguem até agora, não teve dosimetria, não teve nem